Iniciamos com o Eduardo Destri falando do Atlético, que está retornando do Japão para o Brasil e já tem um compromisso no Campeonato Brasileiro diante da equipe do Botafogo. Fala aí, Duda. Boa tarde. Forte abraço para você, para os nossos comentaristas e aquele especial para o telespectador que está conosco curtindo o placar Transamérica. O Atlético Paranaense em deslocamento no Japão, seguindo para o Brasil, tentando chegar até São Paulo. Pelo menos essa é a programação de logística de viagem da equipe rubro-negra. Na sequência, parte do elenco vai até o Rio de Janeiro, até porque o Thiago Nunes pode ter uma equipe alternativa, mesclada, poupar titulares, dado o desgaste, a maratona que o Atlético vem se submetendo nos últimos compromissos. Nomes importantes, como Abner Felipe, Abner Vinícius, o Adriano, polivalente, pode jogar no meio, pode jogar como lateral, Vitinho e Bambu podem aparecer nesta relação de equipe alternativa do técnico Thiago Nunes. Como eu disse, vamos aguardar o retorno do Atlético até o nosso país. Na sequência, claro que o Departamento de Preparação Física, Fisiologia, vai determinar o aproveitamento ou não de atletas titulares. Depende também da parte técnica, do comando do Thiago Nunes, para ver qual será a opção rubro-negra para este compromisso contra o Botafogo. É o próximo adversário do Furacão dentro do Campeonato Brasileiro, domingo no Engenhão. Na sequência, quarta-feira, a parada é diferente. Copa do Brasil, jogo de ida, Arena Porto Alegrense. Quarta-feira, 21h30, é o jogo de ida da grande decisão, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Portanto, Furacão, focando em duas competições, retornando para o nosso país. Na sequência, Botafogo no Brasileiro, domingo no Engenhão, quarta-feira tem Copa do Brasil contra o Grêmio. São destaques do Clube Atlético Paranaense. Assim sendo, eu por hora retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Duda. Obrigado pelas suas informações aí. Tem o Atlético voltando do Japão. É um assunto bastante discutido, né? E os torcedores aí com relação a esse título conquistado. Eu, particularmente, eu valorizo o título pelo seguinte. No futebol brasileiro, pelo menos vamos falar aqui do torcedor do futebol brasileiro, quando você ganha um vice-campeonato não é comemorado. Eu acho um erro, né? Porque você lutou, você foi vice-campeão. E às vezes você leva isso até, eu já vi isso muito os pais cobrando dos filhos, né? Pô, você tem que ser campeão, vice não é nada, não sei o que e tal. Eu rotulo aí no momento assim de uma formação de uma criança que passa a ser até uma ignorância esse tipo de cobrança aí, porque nem sempre na vida nós somos primeiros, nem sempre na vida nós somos campeões, né? Muitas vezes nós caminhamos ao lado, né? E isso tem o seu valor também. E o Atlético foi até o Japão, cumpriu a sua missão com relação a esse torneio, estava no calendário, faz parte do calendário, né? E que merece realmente ser aplaudido. Não importa se o time jogou com 8 reservas, se jogou com 30 reservas, se o time não deu valor, se o jogo não foi uma grandeza. Já tivemos jogos aí de seleção brasileira que não foi um primor, né? Mas eu acho que o que vale é o que fica no currículo. Então, parabéns à instituição, parabéns ao torcedor que acreditou, que valorizou. Isso eu acredito que é sempre muito importante. Eu acho assim, isso daí vai ser lembrado, digamos, se o Atlético for desclassificado pelo Grêmio. Aí vão dizer, tá vendo? O Grêmio não é o time lá do Japão. Ou seja, se o Kashima não teve competência, hoje o maior time do Japão é o Kashima, tem o Rei Sol, mas o Kashima é o mais regular com o maior número de títulos. Ou seja, se não teve competência para chegar na Copa do Brasil deles, que quem jogou com o Atlético ontem é uma espécie de Copa do Brasil da Liga Japonesa, né? Então não teve competência, jogou com 8, 7, tem que bater. E ganho de 4 é pouco, tinha ganho de 6, 8, 10 e um abraço. Não tem que aliviar. Não, título é título, vamos embora. Tem que comemorar, né? Eu acho que um outro fator importante é assim, existe esse complexo de inferioridade, né? Parece que tudo que é aqui do Paraná parece que não tem o mesmo valor, não tem a mesma força, né? Você às vezes vê aí, que eu comentava há pouco, tipo, se fosse um outro time que tivesse disputado, talvez até tivessem passado em alguns canais aí principais do Brasil e tudo, tivessem falado de uma outra forma. Agora, não dá para se tirar o mérito. O Atlético foi lá, fez o papel dele, ganhou, e a premiação que ganhou é muito mais que a bilheteria de muito time que está jogando aí. O Atlético ganhou 3 milhões e 600 na brincadeira ontem. Então, assim, o que ele ganhou de premiação é sinal que, digamos assim, o torneio não é tão pequeno, que a premiação é boa, né? Não é uma premiação que dá para ser desconsiderada, e passa para configurar representando o Brasil e
num torneio intercontinental. E outra, só que tem uma correlação aqui. Na pré-temporada, você às vezes pega um avião e viaja, vai longe para fazer um amistoso, né, na pré-temporada. Por que você não pode disputar de um torneio, pode fazer um torneio? Pago, Né? o valor. Se não fosse o Atlético, seria um outro time, Claro. desculpa. Se não fosse o Atlético, seria um outro time e iria valorizar Mas da você pega mesma o forma. Bragantino não foi fazer uma pré-temporada agora fora, aí, bancada e tudo. Quanto que deve ter custado a pré-temporada do Bragantino? Uma grana. Tem que aproveitar, ou seja, é um título, está na casa, vai entrar para a sala de troféu, todo mundo vai ver, daqui a 30, 40 anos vai continuar virando história. E repito, não tem que aliviar não, tem que bater. É isso. Se não tiveram competência para chegar ao time grande, um abraço. Assim como teve aqui Santander, campeão da Copa do Brasil, o 15 campeão da Copa do Brasil, ou seja, o negócio andou. Hoje não dá mais, porque hoje tem uma metodologia que a CBF arrumou para eliminar esses times pequenos e médios aí, para chegar sempre grande no brinquedo. Agora, chegou lá, não tem time bom, parabéns para o Atlético. Paulado em cima deles e tinha que ser de 8. Atlético volta a campo, pega a equipe do Botafogo, tá retornando. Aí sim é uma viagem longa, hein? Eu sou um cara que eu vou na contramão aqui, o cara vai daqui a São Paulo, daqui ao Rio, daqui a Goiás e fala que é cansativo, viajou de avião. É cansativo para todo mundo. Mas daqui ao Japão realmente é uma viagem bem mais cansativa. Rapaziada, retornando, conforme o Eduardo colocou ali no seu boletim, alguns jogadores serão aproveitados, né? Deve fazer uma mescla aí para enfrentar a equipe do Botafogo. O Botafogo que vem com o time reserva. Eu acho que o Atlético tem uma oportunidade aí também de trazer, garantir um bom resultado lá no Rio de Janeiro. O Botafogo a gente sabe que está sofrendo várias situações extra-campo, né? Mas é um time também que dentro de casa faz o seu papel, cumpre com a tabela. Acho que o Atlético precisa ter um pouco de cautela. Deve estrear o Adriano, né? Que é a contratação que já deveria ter estreado, teve outras oportunidades aí que falaram da estreia dele. Deve estrear agora. E o time reserva do Atlético, não vejo que é time reserva, né? Acho que o Atlético deve entrar com um time bem... que deve fazer como a gente brinca no jargão, uma fumaça. O time do Botafogo não costuma jogar mal lá no Engenhão, vai bem, deve fazer uma pressãozinha. Esse problema do dinheiro está muito sério, muito grave lá. Assim, o próprio Gatito já começou a reclamar, então esses medalhões aí, Cícero, Diego Souza... Mas é um jogo duro, tá? O Botafogo vem de uma vitória, não teve muito sofrimento, não sofreu demais contra o Avaí. Tudo bem que o Avaí não oferece em momento algum tipo de ofensividade, mas o Botafogo deve fazer um jogo bom sim. Tá com as peças completas. Tão longa, né? Exatamente. E outra coisa, uma boa notícia, né, para todo mundo, que a saúde em primeiro lugar. O Birubiru, falei aqui anteontem, não tem o problema da arritmia, vai ficar 2 meses em observação e tomara que tudo dê certo aí para poder o cara continuar realizando. É um cara novo ainda, um jogador novo que possa jogar o futebol dele lá no Botafogo, que no segundo dia de treinamento teve a parada cardíaca lá e assustou todo mundo, né? É isso aí. Se fosse outro menos desapercebido, a grande Birubiru, né, que fez a história no Corinthians, não, mas é outro Birubiru. Não está feita aí a informação.